Boa noite, pessoal. Estou aqui iniciando o 7º dia desse processo de transformação de 21 dias, na primeira etapa da atividade, que ela está as nossas perdas. Então, eu vou começar com algumas que foram bem difíceis para mim, que eu consigo me lembrar nesse momento. A primeira foi a perda do meu irmão, né, que ele foi morto por escolhas de caminhos errados. Eu era adolescente e foi muito difícil lidar com tudo isso, né? Na minha condição, por ser filha de pais separados, e minha família se resumia a mim, a minha mãe e a ele. Então, foi uma perda muito difícil, um processo muito doloroso, mas que hoje eu já consigo encarar de uma forma mais leve, onde a dor passou e eu consigo lidar com muita saudade, claro que vai ser eterna, mas sem pesar, né? Esquecendo toda a parte ruim, toda a parte traumática e restando apenas a saudade, os sentimentos bons e todo o amor que houve entre nós durante a passagem dele nesse plano terreno. Uma segunda perda que me marcou muito foi a perda de um filho, onde eu tive um aborto ocasionado por um erro médico. Eu estava grávida, não sabia, e fui submetida a um exame de biópsia com suspeita de como é o nome daquele negócio? De mioma. E a médica não suspeitou e fez aquele contraste. Eu tive quase uma hemorragia, mas o feto segurou, desenvolveu até o 5º mês. Mas como foi arrancado um pedaço do saco gestacional, então com o desenvolvimento do feto, ele foi abrindo e eu perdi todo o líquido amniótico. Passei por maus momentos e eu tive que ser acompanhada diariamente no hospital, tirando sangue diariamente para evitar infecções. E foi um processo muito doloroso. Eu hoje consigo também falar de uma forma mais leve sobre o assunto, mas eu não creio que esteja curada 100% dessa perda, porque foi no período de carnaval e a cada carnaval, a cada ano que se passou e que se passa, eu entro numa crise introspectiva sem motivo algum. E carnaval era uma coisa que eu gostava muito e hoje eu não brinco mais. Talvez por associar esse período e mesmo que inconsciente, né, seja esse o motivo da minha reclusão. Mas continuo lutando para que seja, fique, não posso nem dizer uma saudade, porque eu não cheguei a conhecê-lo, né? Não cheguei a ter o filho, embora tenha passado por um processo muito doloroso, porque eu fui induzida a um parto normal numa clínica um hospital público. Sofri muito por sem um atendimento médico, mas passou, né? Eu estou aqui bem, estou firme. Adquiri, sim, alguns gatilhos depois de tudo isso. Foi quando desenvolveu todas essas síndromes de pânico, depressão e companhia. Mas foi bem difícil. Eu não vou riscá-la dessa minha lista porque ainda dói, né? Eu acho que perder filho é uma dor que acho que não vai passar nunca, mas enfim. Tive muitas perdas de cachorros que para mim eram como filhos e eu os amava muito, e cada um que se foi para mim uma dor insuportável. Mas também resta a saudade imensa de cada um deles, que foi muito importante para mim, muito especiais, e como tenho até hoje, sou louca por animais. Mas eles, durante o período da perda, foi muito doloroso. Hoje a saudade é imensa e restou o amor. Então essa dor está riscada do caderninho de dores e de perdas, porque o amor prevaleceu. Fora muitas perdas de trabalhos, de amigos, de tantas coisas pequenas, coisas grandes,
perda de sonhos, perdas de objetivos não concretizados, desvio de caminhos, enfim. Mas tudo isso está arriscado no meu caderno de perdas. O que fica, assim, a dor que eu ainda sinto nessa lista de perdas é a dor da perda do meu filho. Mas ela está mais amena, eu já tenho a aceitação dos fatos, tenho a imensa gratidão por ter passado por tudo, pelo aprendizado que eu tive em relação a tudo isso, a visão que eu aprendi a ter depois de todas essas perdas, de todos esses acontecimentos, e a renovação da fé que eu tenho em Deus, que é a minha força e que eu estou de pé até hoje por conta dela. Então, essa é a minha lista, pelo menos o que eu me lembro até agora, que é o de mais importante. E vou para a segunda parte, que é a sintonização, e volto com o segundo vídeo com o resultado dela. Até já! Olá, meus amigos, voltei. Informar que depois da sintonização feita, eu fiquei muito mais leve e percebi que eu já iniciei esse processo de desapego às perdas e me senti muito bem por isso. Porque eu comecei, acho que eu estou lidando bem com essas perdas, já perdoei o meu passado, estou bem com ele. Tenho esse problema ainda da perda do meu filho, que é um caso um pouco mais difícil, como eu falei antes, mas está em processo de cura também, que eu também me perdoo, porque eu não tive culpa do que aconteceu. Eu perdoo o mundo, que é tudo na vontade de Deus, e tudo tem que acontecer da forma que tem que acontecer. Então eu aceito. Eu agradeço todos os aprendizados, eu agradeço todas as situações que me colocaram em superação e agradeço pela pessoa que eu me formei, que eu me tornei hoje, graças a todos os momentos que eu vivi. Eu não considero que uma infância tenha sido perdida por ter sido passado, pela juventude ter sido perdida porque já passou. Eu considero que foi uma grande dádiva por ter passado por todos esses momentos bem, e estou aqui na fase adulta, firme, forte e tentando ser feliz. Então, o meu desejo é que todos passem por esse processo e que sejam todos vitoriosos.